Oi pessoal, nesse vídeo, na verdade nessa série de vídeos, da qual essa vai ser a introdução, vai ser o primeiro vídeo, nós vamos tratar do que a gente chama, na área de linguística computacional, de morfologia de estados finitos, certo? Nós vamos tratar mais especificamente de análise morfológica e especificamente com essa ferramenta que se chama FOMA, certo? Esse primeiro vídeo que vocês estão assistindo agora é mais de natureza teórica, introdutória. Eu vou falar um pouco do FOMA e introduzir alguns conceitos fundamentais que são importantes na análise morfológica que a gente faz assim, com essas ferramentas computacionais para análise de linguagem, né? Para processamento de linguagem em geral. Mas, em última instância, nos próximos vídeos, nós vamos passar a um tutorial mesmo de como construir, com o qual a gente vai poder construir um analisador morfológico com essa ferramenta Forma, certo? Então, a primeira parte que nós vamos tratar agora, vamos falar rapidamente sobre o que é o Forma, tá? Depois a gente vai voltar ao Forma para fazer a construção do analisador morfológico. Nesse primeiro vídeo vai ser só uma introdução. E ainda nesse primeiro vídeo nós vamos falar de redes de estados finitos, autômatos e transdutores, que são noções fundamentais para o que a gente está se propondo se fazer, né? Para quem tem mais experiência com para quem já sabe, quem domina esse tipo de noção de redes de estados finitos, de autômatos de estados finitos transdutores, já sabe o que é o FOMA, mais ou menos, e quer passar diretamente para o tutorial sobre como fazer um analisador morfológico com o FOMA, vocês podem passar para o segundo vídeo, tem o link na descrição, certo? Mas, de qualquer forma, eu convido para todo mundo que estiver assistindo a assistir esse vídeo, mesmo que já esteja um pouco familiarizado com o assunto, porque eu vou voltar a alguns conceitos, vai ser importante para o que a gente vai fazer depois, né, para entender o que está acontecendo. É importante, é interessante, é importante ter conhecimento das noções básicas porque ajuda a entender melhor a prática, no final das contas, né? E ajuda a absorver melhor a prática, saber por que, que aquilo está funcionando do jeito que está funcionando, né? Do jeito que aquilo é. Então, depois nos próximos vídeos a gente vai falar mais um pouco sobre o FOMA, né? Sobre como funciona e a gente vai construir um analisador morfológico com ele, certo? Mais um disclaimer. Toda a bibliografia consultada, as fontes consultadas estão nos comentários e nos comentários também tem as instruções passo a passo para a instalação do FOMA em ambiente Linux, especificamente no Ubuntu, e no Windows também, tá? É super fácil. Então, o que é o FOMA, primeiro de tudo, né? A gente pode dizer que o FOMA é um toolkit, é um conjunto de ferramentas, podemos dizer, né, utilizadas no desenvolvimento que é utilizado no desenvolvimento de aplicações, né, de programas. Ele é um toolkit gratuito, de licença livre, né, desenvolvido por Mans Hulden, que atualmente ele é professor da Universidade de Colorado Boulder, dos Estados Unidos, certo? E o que tem no FOMA? Ele inclui um compilador, ele é uma linguagem de programação também, e é uma biblioteca em C, na linguagem C, certo? E aqui, para quem está menos familiarizado com a ciência da computação, de uma maneira geral, e mais especificamente com linguística computacional, tem essa noção importante de compilador e interpretador, certo? Porque pode ser que alguém que não esteja tão familiarizado assim não esteja tão não esteja não domine a diferença. O que é um compilador e a diferença fundamental entre compilador e interpretador. A gente pode dizer que um compilador, grosso modo, falando de uma maneira informal, é um programa complexo,
que toma outro programa, quer dizer, um código que nós vamos escrever no computador, né, que você vai escrever em alguma linguagem de programação, uma linguagem de alto nível, né, e o traduz para a linguagem de máquina, que é a linguagem que o seu computador realmente pode entender, porque o seu computador não entende, por exemplo, Python, ou C, ou Java. Ele entende, o que ele entende em última instância é a linguagem de máquina, que é feita para aquela CPU específica. Então, o compilador ele é como um tradutor. Ou ele traduz diretamente para a linguagem da máquina, isso é menos comum, ou ele traduz para uma linguagem já mais próxima à linguagem de máquina, certo? E aí, é por isso que é muito comum, pelo menos nas linguagens que eu conheço, Python e Java, por exemplo, é muito comum que eles tenham eles funcionem no computador como uma mistura de compilador e interpretador. Interpretador é essa outra noção que está um pouco em relação com o compilador. O que é um interpretador? Ao contrário do compilador, o interpretador não traduz o código, mas ele funciona como uma máquina virtual. Tá? Quem já viu um pouco de Java já deve ter ouvido falar nas primeiras coisas sobre Java Virtual Machine, a máquina virtual do Java. Então, um interpretador ele funciona como uma máquina virtual que simula um computador que entende aquele código. Só que o que acontece, por exemplo, no Java ou no Python também, isso acontece. Ele compila o código que você escreve nessa linguagem de programação de alto nível para uma linguagem já mais próxima à linguagem de máquina, e ele tem também um interpretador que vai pegar esse código compilado, traduzido para uma linguagem mais próxima à linguagem de máquina, e vai funcionar como um computador que entendesse essa linguagem mais próxima, e aí vai executar cada instrução do programa, do algoritmo, nessa linguagem um pouco mais próxima da linguagem do CPU, certo? Então, um pequeno detour aqui só para entender um pouco mais sobre o que é um compilador e um interpretador, né, que está em relação. Então, o FOMA inclui um compilador, certo? E também ele também tem características de linguagem de computação, de programação, desculpa. E ele também tem uma biblioteca em C que vai servir para a gente fazer essas coisas. Como é que ele pode ser usado? Na construção de autômatos e transdutores de estados finitos, e a gente vai voltar nessas noções daqui a pouco, que podem ser usados em aplicações para processamento de linguagem natural ou em pesquisa na área de teoria dos autômatos, que é um ramo da ciência da computação também. Então, o FOMA está em relação com com outras duas coisas, que é o XFST e o LEXC. E qual é a relação? O FOMA ele substitui o XFST, que é a Xerox Finite State Toolkit, o conjunto de ferramentas de estados finitos da Xerox, que não é de licença livre, é propriedade da Xerox, não pode ser usado para fins comerciais, apenas de pesquisa. Então, o FOMA ele é livre, pode ser usado para fins comerciais e de pesquisa. Ele substitui o XFST para compilar e executar transdutores de estados finitos, que estão escritos basicamente na mesma língua, na verdade. Isso é uma das coisas interessantes do FOMA. Um dos objetivos, segundo o próprio criador do FOMA, um dos objetivos do design do FOMA foi sua compatibilidade com o toolkit da Xerox PARC, certo? PARC é o Palo Alto Research Center, é o centro de pesquisa de Palo Alto, onde fica, que é da Xerox, certo? Lá nos Estados Unidos. O XFST, e o que é um pouco mais sobre o XFST? O XFST é uma interface para acesso a algoritmos do cálculo de estados finitos. Isso é assim como o FOMA, na verdade isso é uma definição quase literalmente dita por Beasley e Cartoonen nesse livro muito interessante que eu deixei nos comentários a, a referência. Para quem se interessa por morfologia de estados finitos, é o
o livrinho básico que deve ser lido, né? Embora eles estejam concentrados, focados no XFST, no Lexic, nas ferramentas da Xerox, então, mas que podem ser depois usadas com forma também, né? Porque justamente o forma suporta os mesmos formalismos do XFST, ou seja, executa transdutores. A gente já vai falar sobre transdutores e autômatos também. Escritos no formalismo do XFST e do LEXIC, que é a sigla para... Aliás, sigla não, é uma abreviação de Finite State Lexicon Compiler. É um compilador também de estados finitos, de léxicos de estados finitos, né? O form é mais lento do que o XFST para léxicos extensos, infelizmente. E só um pouco mais sobre o Lexic. O Lexic é como... O XFST é um toolkit. O Lexic é como uma linguagem declarativa, uma linguagem de programação também, que pode ser usada para implementar léxicos de línguas naturais. Isso também é uma definição do Beasley Cartooning no livro deles. Então, vamos falar sobre o que diabo é rede de estados finitos, autômatos e transdutores, né? A gente fala autômatos, parece uma coisa bem legal, robozinhos, né, e tudo. Tá bom. Vamos falar um pouco mais sobre isso. E aqui eu vou usar vários exemplos do Beasley Cartooning, que estão no livro deles, tirados do livro deles, tá, de 2003, da página 2 a 7. Exemplos simples para entender as noções, primeiro as noções de estado e de transição, porque é importante, para entender o que são redes de estados finitos, é importante que a gente entenda cada noção dessa noção maior, né? É preciso que a gente entenda o que são redes, nesse caso, o que são estados, nesse caso, e por que são finitos, certo? Então, primeiro vamos entender o que são estados. E com isso a gente vai entender também o que é uma transição de estados, né? Uma mudança de estados, basicamente. Aqui é um exemplo. Imaginem, um exemplo de cartooning, imaginem um switch de lâmpada, uma tomada que acende uma lâmpada, acende e apaga uma lâmpada. Mas uma tomada não, um interruptor, na verdade, desculpa. Um interruptor que acende uma lâmpada. Mas imagina que que seja um desses interruptores que você aperta para cima ou para baixo, para acender ou desligar. Então, em certa posição a lâmpada vai estar ligada, on, e em certa posição ela vai estar desligada, certo? Com o interruptor. Na verdade, nem precisa pensar muito sobre o interruptor, só pensa sobre os estados. Nos estados. Uma lâmpada pode ter, nesse caso, ela vai ter um estado ligado e um estado desligado. São dois estados, bem simples, certo? E aí aqui você pensa de fato no interruptor. Se você apertar o interruptor para cima, ela vai, olha aqui, se você apertar o interruptor para cima, push up, a lâmpada passa do estado off, do estado desligado, para o estado ligado, certo? Se você apertar o interruptor, o botão para baixo, push down, passa do estado ligado, on, para o estado desligado, ok? Então, com esse input, a gente pode chamar isso aqui de um input, há uma mudança de estado. Nessa pequena rede aqui de estados, nós temos dois inputs possíveis e dois estados, certo? Então, algumas noções importantes. A noção de estado, ligado e desligado. A noção de input, que aqui os dois inputs possíveis são ou aceitos por essa máquina, né? São o input de apertar para cima e apertar para baixo. Certo? Push up, push down. Entre os estados, para representar a transição, que é estimulada, digamos assim, pelo input,
há esse arco, a gente chama isso aqui de um arco. Às vezes ele vai ser representado por uma setinha reta, mas a gente chama de um arco que representa a transição. E cada arco desse, ele vai receber um label em inglês, uma ele é marcado, né, por um input, como uma etiqueta que causa, essa etiqueta é a representação da causa de uma mudança de estado. Esses inputs são representados como etiquetas para os arcos, certo? Então aqui eu já adiantei várias coisas, nós temos dois estados, dois inputs, e aqui tem outro exemplo. E com esse exemplo já começa a ficar claro como essas representações gráficas de redes de estados finitos podem ser vistas como representações de máquinas, ou, como a gente vai falar também, de autômatos, certo? Autômatos de estados finitos. Mas aqui não é um autômato no sentido de um robozinho que faz coisas para você, não. Nenhuma máquina que... Na verdade, um autômato, é uma máquina abstrata, certo? Nós entendemos que... Porque no final, essas máquinas elas vão fazer análise morfológica, que é o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Ah, esses autômatos, eles devem ser entendidos como... essa é um esquema que a gente faz como uma abstração do que acontece no programa. É como se fosse uma máquina, na verdade. Então, nesse sentido, é uma máquina, mas é uma máquina abstrata, sabe? Não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos assim. Esse aqui é outro exemplo, pessoal, de uma outra rede que representa uma outra máquina. Essa máquina aqui é um ventilador. É um ventilador de um tipo muito comum, que é aqueles que tem 4 estados, sendo um deles desligado. Aí tem uma velocidade baixa, uma velocidade média e uma velocidade alta. Eu acho que todo mundo está familiarizado com esse tipo de ventilador, né? E principalmente aqui no Brasil, que faz muito calor todo tempo. Então, nós temos nessa rede aqui, nessa representação abstrata, novamente, de uma máquina, nós temos 4 estados e 2 inputs possíveis. Nós temos vários arcos, tá vendo? Se tiver um input de girar a manivelazinha, aquele botãozinho, né? Que gira, não é um botão que aperta, é um botão que gira. Se girar para a direita, um estado passa de off, de desligado, para baixo. Se girar novamente, tiver outro input de girar para a direita, ele passa de baixo para médio. Se eu tiver um input aqui de girar para a esquerda, ele vai passar de médio para baixo. Se eu colocar de novo um input de passar para a esquerda, ele vai passar de baixo para desligado. Não é possível passar de desligado para alto, velocidade alta, com um input só. Você tem que fazer 2, 3 inputs e passar pelos outros estados, necessariamente. E quando ele estiver aqui no estado alto, de velocidade alta, um input de girar a manivela para a direita novamente não é permitido pela máquina. Isso quebra a máquina, certo? Por isso nem é representado aqui graficamente, nessa rede de estados finitos. Assim como, se ele estiver no estado off, e se eu quiser dar um input na máquina de girar para a esquerda novamente, isso na verdade não é permitido e quebra a máquina também, tá? Não passa de nenhum estado, vai passar por um estado quebrado. Não tem nenhum estado. Vai quebrar, certo? Então não existe isso, não existe um input para a esquerda depois de off e não existe um input para a direita depois de alto, ok? É claro que a gente poderia imaginar uma máquina em que isso fosse possível, mas aí seria outro esquema, certo? Então, antes de continuar, vamos voltar rapidamente só ao exemplo anterior para dar uma recapitulada, que é aquele
do light switch, né? Do interruptor de luz de uma lâmpada que tem dois estados e dois inputs, dois arcos. Nós podemos imaginar um controlador, só para entender, isso aqui é só para entender a noção de estados finitos, né? A noção de finito aqui, que é muito simples, na verdade é bem intuitiva. Nós podemos imaginar um controlador de luz que admita infinitos estados entre um completamente ligado e um completamente apagado. Isso aqui também é um exercício de imaginação bem abstrato mesmo, porque talvez, provavelmente fisicamente, a gente poderia realmente chegar em um número exato de estados, mas a gente pode imaginar que uma divisão ao infinito entre esses estados de completamente ligado e completamente apagado também. E aí, essa máquina não pode ser representada por uma rede de estados finitos. A gente só vai representar aqui redes de estados finitos. Por definição, estados finitos são estados que a gente pode contar. Né? Tem outro exemplo que o Cartooning, como esses exemplos todos são tirados do livro do Cartooning, do Beasley, de Beasley e Cartooning, né? Tem outro exemplo que ele fala do ser humano, por exemplo. O ser humano ele tem infinitos estados possíveis. Nós temos infinitas possíveis variações de humor entre o feliz e o triste ou alguma coisa assim, que não podem ser esses estados, nós não podemos representar um humano como um autômato de estados finitos, porque tem infinitos estados, certo? Então, outra noção que deve ter ficado mais ou menos clara com todos esses exemplos é a noção de rede, né? Mas aqui, só para reforçar, uma rede de estados finitos pode ser ilustrada por uma representação gráfica de nódulos ligados por arcos direcionados, certo? E aqui tem um outro exemplo, que é um ótimo exemplo para a gente terminar essa parte de rede de estados finitos, que é o exemplo de uma máquina de vender Coca-Cola, por exemplo, ou refrigerante, né? Essas máquinas de... Então vamos imaginar um exemplo bem simples de uma máquina... não, peraí. De uma máquina que venda Coca-Cola por 25 centavos, certo? É uma coisa meio impossível, mas... Bom, digamos que seja 25 centavos de euros, sei lá. Que é um pouco mais caro, mas... Anyway, de qualquer forma, para você obter uma Coca-Cola, é só um exemplo para ficar mais simples, tá? Para você obter uma Coca-Cola, para que ela solte uma latinha para você, você tem que colocar 25 centavos na máquina, certo? Uma moedinha de 25 centavos. E quais são os inputs que ela aceita, essa máquina? Ela aceita uma moeda de 25 centavos, então você vai direto para... recebe com um input só, colocando uma moedinha só, você recebe a sua Coca-Cola. Ou você pode ir juntando até de 5, 10, 15 ou 20 moedinhas de 5, 10, 15 ou 20 para ir juntando para somar 25 centavos, certo? Essa máquina não dá troco, tá? E obviamente não dá uma Coca-Cola se você não colocar os 25 centavos completos, tá? Então você tem que colocar o valor exato, ela não dá troco. Se você colocar o valor a mais, não vai acontecer nada, vai quebrar a máquina, não é permitido, tá? De novo, é um exemplo bem simples para entender. Então, como é que a gente representa isso? Com essa rede aqui. No estado 0, ela está parada, não vai dar nada, óbvio. Ela só vai dar alguma coisa, na verdade, no estado 25 aqui, quando ela tiver somado 25 centavos dentro dela. Então, a gente pode obter uma Coca-Cola, como eu estava falando, com uma moeda de 25 direto aqui. Direto do input inicial até do estado inicial com um input. Esse key aqui, para quem fala inglês, representa quarter, ok? Uma moeda de 25 centavos. Então, do estado inicial, se você colocar 25 centavos, passa direto ao estado final. Outra coisa que eu não disse até agora, mas vou dizer agora, é que normalmente nas representações gráficas de redes de estados finitos, de autômatos de estados finitos, máquinas de estados finitos,
O estado final é representado com essa bolinha dupla, e todos os outros estados são representados com essa bolinha simples, certo? Então, se você colocar 25 centavos, você passa do estado inicial direto ao estado final e recebe uma Coca-Cola. Mas você pode também colocar, por exemplo, 5 centavos. Você passa do estado inicial a esse estado aqui, que é o de 5. Colocar mais 5, você passa de 5 para o de 10. Colocar mais 5, você pode passar de 10 para o 15, colocar mais 5, e assim até lá, vocês entenderam, né? Quando chegar aqui, chegar ao estado final, você recebe uma Coca-Cola. Ou você pode colocar 10, passando do inicial até o estado 10. Estando nesse estado 10, se você colocar 5, por exemplo, você passa até o 15. Se você estando nesse estado 15, se você colocar mais 10, que aqui o Dzinho, para quem fala inglês, é dime, ok? Então 10, você passa para o estado final. Vocês entenderam, né? Eu acho. Então, nickel, né? Se você colocar 5 centavos, você vai passando aqui. E tem vários, vejam que tem vários caminhos possíveis. Você pode passar do 0 para o estado 5 aqui, colocando uma moedinha de 5. E daqui, para passar para o de 15, colocando uma moedinha de 10, um dime. Certo? E assim sucessivamente. Então, a pergunta é, quais são todas as combinações de inputs, os símbolos para cada moeda, que precisamos para chegar ao estado final? Todas as combinações possíveis que são permitidas por essa máquina aqui. Se você quiser parar o vídeo e anotar para depois conferir, podem parar agora. Uma combinação possível, eu já vou dar a primeira, é Q. Simplesmente Q. É um símbolo de input. Q, para chegar ao estado final. Outra possível, N, 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 N. Combinação de 5 N's. Tá? E assim sucessivamente. É só combinar, escrever a lista de todas as combinações para chegar ao estado final. Então, quais são? Q, DDN, DND, NDD, DNNN, NDN. E aqui eu vou só passar, se vocês quiserem conferir, vocês confiram, tá? Mas essas são todas as combinações possíveis. Veja como é bonitinho, né? Fica tudo bem organizadinho. Então, trazendo já para um exemplo mais linguístico agora, para a gente falar de autômatos de estados finitos para análise, para processamento de linguagem natural, né? Nós podemos pensar que nos inputs da máquina, dessa máquina de Coca-Cola, os inputs são Q, D e N. São os únicos inputs possíveis. Nós podemos pensar, e aí nós podemos pensar nos inputs por esses símbolos aqui, como estava lá, né? Então, o conjunto de símbolos desses inputs aceitos pela máquina, a gente pode pensar neles como o seu alfabeto. É o conjunto Q, D, N, um alfabeto de uma língua. As sequências de símbolos, que são aquelas que a gente viu, N, 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 Q, D, N, N, alguma coisa assim. As sequências de símbolos que a máquina aceita para chegar a um estado final são as palavras dessa língua. Então, com um alfabeto, que são uma língua muito simples, tá? Novamente, bem abstrato para a gente entender no início, bem simples. Com esse alfabeto, nós fazemos combinações desses alfabetos que são as palavras da língua. E o conjunto de palavras válidas para você chegar ao estado final lá, que são aceitas pela máquina, para você receber uma Coca-Cola, o conjunto de palavras a gente pode entender como a língua da máquina. Como vimos, Q, DDN, DND, etc. Isso aqui está novamente no livro de Cartoni. Então, só de uma maneira similar, a gente pode modelar a construção de palavras de uma língua natural. Entendendo uma língua natural de uma maneira bem abstrata, obviamente, tirando muita coisa de que uma língua tem.
entendendo uma língua natural como o conjunto de palavras possíveis dessa língua. Todas as palavras possíveis do português, por exemplo, formam essa língua. A gente pode, é possível modelar isso através de uma rede de estados finitos. E é isso que algumas pessoas fazem, já fizeram, já tentaram fazer. Por exemplo, lá no parque, no Centro de Pesquisas da Xerox. Então a gente pode modelar a construção as palavras e a construção de palavras, a morfologia de uma língua natural através de uma rede de estados finitos. Um exemplo bem simples que eu vou começar novamente desse livro é a palavra canto, que na verdade aqui é uma palavra do espanhol ou do português também, né? Eles tratam como se fosse do espanhol, mas pode ser do português também. Canto, que é tanto um substantivo, né, um canto, ou a primeira pessoa do singular, do verbo cantar, né, eu canto. Então a gente pode modelar essa palavra aqui. Ela acontece de ser uma palavra do português, né, mas aqui eles estão tratando como se fosse um exemplo de uma língua que tem só uma palavra possível, tá? Nessa língua aqui tem 5 símbolos como alfabeto e tem uma combinação possível só desses símbolos porque é uma palavra só que forma essa língua, canto, certo? E chega aqui no estado final, tá? Tem só essa, não pode começar daqui. O único input possível para sair da primeira posição para a segunda é C, assim, e assim sucessivamente, tá? E aqui tem outra. Na verdade, aqui já é um exemplo para ilustrar o que a gente pode fazer com redes de estados finitos, né, com esses autômatos. A gente pode pegar palavras como canto e colocar tags, que são esses símbolos aqui, esses símbolos multipalavras, na verdade, que representam categorias gramaticais. Aqui não, que é um substantivo masculino singular, certo? Nós fazemos isso aqui pode, então esse tipo de rede aqui, ele pode ser usado para justamente o que a gente vai querer fazer, que é a análise morfológica. Saber o que a palavra canto, o que é essa palavra, né? No caso aqui está como o canto, um substantivo, né? Ou um substantivo masculino singular. Então nós fazemos uma rede de estados finitos que nós podemos fazer uma rede de uma forma que ela receba, por exemplo, receba a palavra canto, receba um C como input, um A, um N, um T e um O, e ela vai parear isso com uma outra cadeia de caracteres, que é essa aqui, que é a sequência que vai me dizer o que é essa palavra nessa língua. Ela é um substantivo masculino singular, certo? Mais um exemplo do livro. E algumas noções importantes nesse exemplo, assim. A noção de upper language, a noção de lower language. Upper language é simplesmente a língua de cima, né? É a língua que está desse lado aqui. É a língua que que pode servir como input, por exemplo, para você ter um resultado de alguma coisa. Nesse caso, você pode dar um input de uma palavra com as tags, que são essas categorias gramaticais, e receber como resultado da máquina a palavra sem as tags normais. Ou você pode ter como input a palavra normal sem nada, só apenas canto, e receber como resposta da máquina a palavra analisada, certo? Redes de estados finitos dessa forma, elas são
por natureza bidirecionais. Podem servir tanto para o que a gente chama de geração, que é colocar esse tipo de coisa, de palavra com as tags, que são isso aqui. Tá? Essa é outra noção importante que a gente tem. E receber a palavra de fato da língua, ou receber a palavra, isso aqui é geração, né? Nessa posição. Na outra direção é análise, que é você dar como input uma palavra e a resposta da máquina vai ser a palavra com as tags, com as etiquetas, né, como a gente diz, que é a palavra analisada. Né? Então, tags, que são símbolos multicaracteres, eu tinha dito palavras, desculpa, gente, mas são multicaracteres, porque aqui nós temos um caractere só, né? Mas nós podemos também ter símbolos multicaracteres, que são, por exemplo, as tags, ou as etiquetas, né? Outra noção importante é a do epsilon, que às vezes também pode ser representado por um zero, que representa a string vazia. Porque a máquina ela tem que sempre, cada input, ela tem que, ou cada transição, né? Que é uma etiquetazinha também aqui para cada arco, ele deve ser etiquetado para que ele combine com o seu correspondente aqui. Para que a upper language combine com a lower language, né? Para a linguagem de cima combine com a linguagem de baixo. Então, quando uma das linguagens não tem o símbolo, ele é representado por esse símbolo, não tem nada, na verdade, na língua mesmo, ele é representado mesmo assim dentro da rede por esse símbolo da string vazia, do caractere vazio, certo? E a noção de transdutor lexical, que são conversores de strings para strings, que é isso aqui, que é uma das aplicações mais comuns de redes de estados finitos. E o que a gente já viu, análise e geração. Geração quando ela gera uma palavra da língua, análise quando ela gera uma palavra com as tags, com as etiquetas. A gente também chama análise de lookup e geração de lookdown, ok? Bem como está nessa posição aqui. Análise lookup e geração lookdown, ok? Então, por enquanto é isso. Tem a bibliografia aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre Foma. Tem a instalação do Foma aí e a gente vai de fato construir uma rede de estados finitos. Aprender a construir um analisador morfológico com o Foma, certo? A gente vai falar um pouco também sobre expressões regulares e como é que a gente pode usar o Foma para fazer esse tipo de coisa que a gente tem visto, tá? Essa bibliografia também está na descrição do vídeo. Até a próxima, gente!